Fala, galera! Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos fazer aula de História. Vamos dar continuidade lá na página 36, ok? Vamos lá! Na página 36, a gente parou aqui embaixo, tá? E a gente vai dar continuação ao assunto que a gente vem falando, História, que são os meios de comunicação, ok? A gente já falou sobre rádio, já falou sobre televisão, já falou sobre... Deixa eu me lembrar aqui o nome... Comunicação de massa, tá? E vamos dar continuidade com esse tema, ok? Vamos lá. Há meios de comunicação que foram importantes para as pessoas de outros tempos e que ainda são utilizados, como é o caso do telégrafo. Como antigamente a comunicação era bastante demorada, o telégrafo foi revolucionário por torná-la mais rápida. Observe, tem uma foto aí mais ou menos de como seria o telégrafo, tá? Telégrafo. O primeiro sistema de comunicação de longa distância que o mundo conheceu foi o telégrafo. Em 24 de maio de 1844, Samuel F.B. Morse enviou a primeira mensagem à distância por meio do telégrafo. Então, o nome dele era Samuel Morse, ok? Gravem esse nome que vai ser importante. É ele que inventou o telégrafo, que foi um jeito de fazer comunicação à distância, ok? Atualmente, porém, esse meio de comunicação está sendo superado por outros mais eficientes, né, gente? Claro, hoje em dia você manda um e-mail, você manda uma mensagem e é difícil mandar uma mensagem através do telégrafo, tá? Vamos para a página 37. O código Morse foi o primeiro estágio das comunicações digitais, sendo que todos os caracteres estão codificados como pontos e traços. Utiliza 5 elementos definidos no tempo: ponto, traço, intervalo curto entre cada caractere, intervalo médio entre as palavras e intervalo longo entre as frases. A tabela 1 mostra a tabela do código Morse. Então é código Morse porque foi o nome do inventor do telégrafo, ele que criou essa comunicação. Lembra que nós falamos lá do nome dele, que seria importante gravar? Por conta disso, tá? E aí tem uma tabela, ó, mostrando como seria feito esse código Morse, né? Olhem aí no livro de vocês que vocês vão conseguir visualizar melhor, só para vocês verem qual é a tabela, ok? E aí, ó, gente, é muito difícil, né? Imagina vocês terem que fazer hoje se comunicar, para cada letrinha ter que fazer esse código. Era muito complicado. Dê uma olhadinha aí, tá? Se quiser dar uma pausa para olhar melhor, depois dar um play de novo, que a gente vai ler lá embaixo. É claro que o código Morse é também uma forma de código binário, uma vez que se baseia apenas em 2 estados, ligados e desligado. Não sei se vocês já viram, assim, filme de guerra, de espião antigamente, né? Quando a gente tinha aqueles infiltrados. Mais antigamente mesmo, hoje em dia também ainda existe, mas antigamente, como era uma das únicas formas, se usava mais. Às vezes com aqueles radinhos, eles faziam assim, né? Mandavam mensagens. Quando quebrava, eles não podiam falar, eles mandavam pro código Morse, que é quando eles ligavam, desligavam. Ligava, desligava. Dava um intervalo maior, né? Vamos supor, se ele fosse fazer o H aqui, eles dariam 4 pitadinhas. Pi, 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 que formaria o H. Legal, né? Difícil demais. Imagina vocês terem isso gravado na mente de vocês. Muito difícil, né? Vamos para a próxima página. Na página 38 vai estar assim, número 1. Use os sinais do código Morse utilizados para transmissões telegráficas e escreva seu nome. Então, vocês vão olhar aqui e vão escrever o nome de vocês. Mas lembre-se que entre uma letra e outra, entre um caractere e outro, o espaço é pequeno, tá? Tem que ter um espacinho para que seja cada letra feita, né, direitinho, mas não pode ser muito, porque senão vai parecer que foi para uma outra palavra, tá bom? E é uma mesma palavra que é o nome de vocês. Número 2. Se você conseguisse usar um telégrafo, qual mensagem escreveria e para quem? Use o código Morse. Não se esqueça, assim como no celular, a mensagem deve ser breve. Aí vocês já vão criar uma pequena mensagem usando o código Morse, tá bom? Pensem para quem vocês iriam enviar e criem uma mensagem pequena, de umas 4 palavras. Voltando a falar lá dos agentes secretos, o que eles faziam às vezes? Socorro, Pier, tal, tal. Só as palavras fundamentais para ser entendido, né? Hoje em dia você escreveria no texto: preciso de socorro, estou no pier, estou na ponte, tá tendo um tiroteio. Lá não. Antigamente era socorro, pier, tiroteio. Pronto.
Essas eram as informações necessárias. Então, criem mensagens curtinhas também, tá bom? Só com palavras-chave. Número 3. Faça de conta que vai utilizar o celular para enviar uma mensagem e repita o conteúdo dela com os sinais gráficos usados no celular. Então, a mensagem que vocês enviaram no 2, aí vocês já podem fazer uma mensagem de celular. Foi o que eu expliquei. A mensagem de celular você pode fazer mais com mais informações, pode usar figurinhas, né? Hoje em dia a gente tem tudo isso. Como seria essa mensagem que você fez no telégrafo se você estivesse fazendo no celular, ok? 4. Compare as duas mensagens e converse com os colegas e com o professor a respeito da mensagem que você escreveu. Compare o passado e o presente, como as pessoas enviavam e enviam as próprias mensagens uma para as outras. Responda. Quais foram as mudanças que observou ao comparar as duas formas de enviar as mensagens? Bom, vocês vão ter que conversar só com a professora, tá, gente? Então, assim, a gente pode perceber, né, como eu já falei também, que antigamente os recursos eram menores. Então, as mensagens tinham que ser mais curtas, com menos informações, mais breves, né? Você não mandava frequentemente. Você tinha que mandar uma mensagem que já suprisse lá o que você quer falar na semana. No WhatsApp a gente manda, oi, tudo bem? E vai mandando mensagens. Lá não, tinha que ser assim, estou bem, não sei o que lá. Ser mais direto, tá? Então são diferenças de antigamente e hoje. Antigamente você tinha mais dificuldade para essa comunicação. Hoje em dia é mais fácil, ok? Pensando nisso que a gente conversou, pensando nisso que vocês compararam, façam aí a número 4 da página 38. E vamos para a página 39, o rádio. Eu vou ler esse textinho aqui que tá falando sobre o rádio, ok? Vamos lá. A partir do século XX, as informações em massa, ou seja, para muitas pessoas ao mesmo tempo, surgem para vencer as barreiras do tempo e do espaço. Os meios de comunicação, como o rádio, ajudaram na propagação das informações com muito mais velocidade do que em outros tempos. O trabalho dos cientistas em diferentes épocas foi muito importante para a invenção do rádio, que foi o precursor da televisão, ok? Então, o rádio ele veio antes da televisão. Por isso que antigamente existia muita narração de futebol. Ainda tem, né? Porque foi uma coisa que ficou marcada. Mas, por exemplo, narração de futebol, narração de corrida, eles não visualizavam, eles só ouviam. Então, os locutores, eles tinham que falar tudo o que estava acontecendo. Passou a bola para fulano pegou a bola, driblou, tá indo pro gol, não sei o quê. E eles faziam toda aquela emoção pra pessoa sentir como se estivesse vendo. Todas as informações, quanto mais informações eles davam, mais as pessoas conseguiam montar aquilo na cabeça deles, tá? Então nós ainda temos, né? Imagina uma partida de futebol sem ninguém pra narrar, como fica com menos graça, não é? E aí essas questões foram surgindo por conta do rádio. Hoje em dia, algumas pessoas ainda, às vezes estão no carro, precisam ouvir a partida pelo rádio, né? E se sentem como se sentiam as pessoas lá atrás, imaginando a cena, já que não podiam ver. Um desses cientistas foi Heinrich Rudolf Hertz. Gente, esses nomes são pra me fazer passar vergonha. Esses nomes tudo de fora. Difícil, hein? Vamos lá, falar devagar agora. Heinrich Rudolf Hertz, eu acho. Que comprovou na prática, em 1890, a existência das ondas eletromagnéticas, atualmente denominadas ondas de rádio. Hertz demonstrou que as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade que as ondas de luz. Outros cientistas, Guglielmo Marconi, realizou em 1896 a transmissão e a recepção de sinais a pequena distância. Então, olha, os cientistas, a descoberta dos cientistas foram evoluindo e foram tornando possível o que nós temos hoje, tá? Essa transmissão de rádio que nós temos hoje. Um primeiro descobriu que também dava para se reproduzir as ondas sonoras, assim como as de luz. Outro depois descobriu como fazer a transmissão para perto, ok? Aqui no Brasil também temos um cientista muito importante. Ai, um nome brasileiro, graças a Deus. O padre Landel de Moura, que foi pioneiro nas transmissões de vozes e ruídos. As invenções dele foram reconhecidas e, entre outras contribuições, estão o transmissor de ondas sonoras, o telefone sem fio e o telégrafo sem fio. Viu, gente? Nós temos um brasileiro que foi muito importante na descoberta do rádio. Que orgulho para nós, né?
A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1922 e veiculou o discurso do então presidente Epitácio Pessoa, além de alguns acordes da ópera O Guarani, durante uma exposição internacional. Olha que bacana, gente. Viu como o rádio aqui no Brasil também chegou logo, né? Porque uma das pessoas que foram muito importantes na criação desse rádio era brasileira. E aqui no Brasil, a primeira transmissão de rádio foi em 1922, tá? E foi feito aí o discurso do presidente e ainda tiveram também uma canção de ópera para deixar ainda mais bonito. Bem legal, né? Vamos para a página 40, então. Ela pega o finalzinho ali da página 39 que fala, né? Durante uma exposição internacional em comemoração ao centenário da independência do país. Entretanto, essa foi uma transmissão experimental. Apenas no ano seguinte, em 1923, entrou no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com transmissões regulares, ou seja, frequentes, né? Essa foi uma experimental, foi a primeira, ainda demorou um tempo para que isso se tornasse alguma coisa regular, frequente no nosso país, em 1923. Essa emissora, que atualmente é a Rádio MEC, foi doada ao governo em 1936 por seu fundador, Edgar Roquette Pinto, considerado o pai da radiodifusão brasileira. Outra emissora que marcou a radiofonia no Brasil foi a Rádio Nacional, fundada em 1936. E agora vamos para as perguntinhas. Número 1. Qual é a rádio mais antiga do Brasil? Tá lá nesse textinho, só procurar e responder, ok? 2. Onde e quando ela foi inaugurada? Também no nosso textinho. 3. Registre o nome dos personagens citados no texto que se destacaram na história do rádio, tanto no exterior quanto no Brasil. Então, não são só os brasileiros, tá? E escreva quais foram as contribuições de cada um. Por exemplo, vocês vão colocar lá aquele nome subedifício. Heinrich Rudolf Hertz, não sei. E aí vocês vão escrever o que ele fez, ok? Comprovou a existência das ondas eletromagnéticas. Vão colocar de todas as pessoas importantes que aparecem nesse textinho. Beleza? Gente, essa evolução da rádio é muito incrível, tá? Antigamente, né, eram aqueles rádios enormes, como vocês têm aí no livro de vocês, na página 39, tem mostrando a evolução de alguns rádios, né, que foram se tornando mais modernos com o tempo. E o mais incrível é que depois de um tempo foram criando outros meios, né? Veio o CD, que é o CD que vocês conhecem, veio o CD que você conseguia colocar algumas músicas no CD, tipo 10 músicas. Todo mundo ficava, nossa, a gente consegue colocar 10 músicas no CD, meu Deus. E aí depois veio o MP3, que é esse daqui. Tinha vários modelos de MP3, né? Esse aqui é um dos modelos de MP3. E você conseguia colocar, dependendo da memória deles, tipo 100 músicas. E aí foi revolucionário. Meu Deus, 100 músicas. E aí foram surgindo celular com memórias grandes, você consegue ter 1000 músicas. E tem os aplicativos de música hoje que você pesquisa lá e tem a música que você quiser. Então olha como que foi evoluindo. Muito legal, né? Muito interessante. Página 41, e esse assunto eu gosto muito, que é o cinema. Vamos lá. Quando o cinema chegou? As primeiras projeções de cinema foram realizadas pelos irmãos Louis e Auguste Lumière, considerados os pais do cinema, em um café no ano de 1895. No Brasil, a primeira sessão de cinema foi realizada em São Paulo, no dia 7 de agosto de 1896. Atualmente, há várias salas de cinema onde adultos e crianças assistem a filmes de ação, desenhos, filmes científicos, futuristas, românticos, entre outros. Futuristas, perdão. No início, o cinema era mudo, ou seja, não havia som, somente imagens. Por isso, nas salas de cinema, sempre havia uma orquestra, ou pelo menos um pianista ou violinista, para fazer o fundo musical e dar mais emoção ao filme. Atualmente, o cinema, além de usar diversos recursos sonoros, é considerado divulgador de cultura e também uma forma de expressão artística. Gente, cinema foi uma coisa que também evoluiu muito, né? Os primeiros filmes eram feitos sem som. E aí a gente tem alguns filmes e alguns atores muito conhecidos, como Charlie Chaplin, que ele fazia muitas feições para demonstrar a emoção que ele estava sentindo, já que não tinha fala. Então ele fazia muitas caras, muitos gestos. O filme era todo feito
de muitos gestos, muitas expressões para que toda a emoção fosse passada. Fora que em alguns filmes e algumas salas tinha orquestra ou um pianista para fazer esse som e dar mais emoção para esse filme. Hoje em dia os filmes contam com efeitos especiais, né? Eu amo filmes de heróis, né? Eu gosto muito de filmes de heróis. E esses filmes de heróis, eles têm muito efeito especial, né? São Vingadores, Homem de Ferro, esses filmes que a gente assiste assim, eles têm muito efeito especial, né? Imagina esses filmes sem som, sem aqueles efeitos especiais que o herói voa, some, pula. Isso também foi evoluindo, tá, gente? Hoje em dia tudo é muito feito por computador. Ainda existem os dublês, que são pessoas que têm aquelas habilidades, por exemplo, de luta. Às vezes o ator em si não tem aquela habilidade e entra um dublê, que é uma pessoa parecida com ela, e a câmera dá um jeito de pegar partes que não apareçam muito o rosto. E aí esses dublês fazem a parte dos atores. Tem cordas pra voar, né? E o mais conhecido no cinema hoje também, que vocês já devem ter visto alguma foto, é o fundo verde. Vou ver se eu consigo botar aqui, ó. Um fundo verde, que na verdade é um fundo verde atrás. E no computador eles conseguem editar tudo. Colocam paisagens, colocam monstros, colocam dinossauros, colocam o que eles quiserem. Claro que são profissionais que estudam muito para fazer isso, porque dá trabalho. E conseguem fazer chegar até a gente da forma que chega, que é sensacional, né? Gente, a página 42 trazia uma proposta super bacana, mas teria que ser feita em sala, com todos os amiguinhos. E infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, eu não vou conseguir fazer com vocês. Mas a página 43 está assim: registra aqui a história sobre os meios de comunicação. Vocês não vão conseguir fazer com os amigos, mas pensem um pouco sobre tudo que nós estudamos, volta à segunda unidade, vai olhando no seu livrinho, pensa um pouco sobre o que você aprendeu do meio de comunicação, se desde sempre era assim, se houve evolução, se os meios de comunicação mudaram, se na época dos avós de vocês era igual ao que tem hoje, se na época dos pais de vocês mesmo era igual ao que tem hoje, tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui, que o nosso vídeo ficou um pouquinho grande, porque a gente precisava terminar esse conteúdo, ok? Beijinhos, amo vocês e saudades. Amanhã tem a nossa videochamada às 6h30, ok? Não esqueçam. Beijão!